Vanderlei, da importância dessa vitória. O torcedor está muito feliz, 3-0, há muito tempo o Vasco não ganhava de 3-0. Qual o seu sentimento, Vanderlei? Parabéns. Foi uma vitória contra um adversário que tem uma tradição, tem rivalidade. Até citei para eles, essa coisa vem de longo tempo, né? Um dos gols mais bonitos da história do Vasco da Gama e Botafogo foi do Roberto Dinamite, um dos maiores jogadores do Vasco de todos os tempos, né? E que dominou a bola no peito, deu um chapéuzinho no Osmar Guarnelli e fez um gol lindo que ficou marcado na cabeça de todos os vascaínos daquela época. Os jovens não conhecem isso aí, né? E eu citei até isso na preleção hoje, porque eles têm que saber que o Vasco e o Botafogo são dois clubes de tradição. E que para ganhar tem que suar, tem que ralar, tem que ser determinado. E os jogadores foram em campo hoje, encontraram um adversário difícil, um centroavante que tem uma bola aérea muito forte, e começaram incomodando. Depois nós ajeitamos o time, aí o time encaixou no time do Botafogo, aí nós começamos a ter a superioridade. Mas eu acho que é uma vitória importante na maneira como nós conseguimos, entendendo a equipe do Botafogo, entendendo a tradição do Botafogo, mas era um adversário de confronto direto, um jogo de 6 pontos, né? Chamar agora o Marcelo Baltar, do Globoesporte.com. Boa noite, Luxemburgo, tudo bem? Queria que você avaliasse o Vasco. O Vasco você usou muitos garotos da base. O segundo gol teve a participação de 4 garotos da base. E a gente vê um jogador como o Thales, que fez uma temporada muito abaixo, jogando muito bem de novo. Como que está sendo? Acho que foram 8 garotos da base no jogo hoje, né? Crias da base. Como que você vê isso? Tá gostando de usar a garotada? Isso é normal, eu não vejo nenhum problema. Pode ter 16, 17, 18, 20 anos, 19, que nem o Juninho. O Thales estreou com a gente com 16 anos. O Vasco tem tradição de base, né? Então, eu pego e boto para cima e dou a chance para eles poderem ter a oportunidade deles, né? A continuidade não pertence a mim, pertence a eles daquilo que eles podem realmente produzir. Convocar agora a Roberta Barroso, da ESPN. Boa noite, Luxemburgo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o Thales. Esse é o Thales que você queria ver. Você vinha falando, né, essa semana sobre esse resgate da confiança e a gente viu um Thales bem diferente já no jogo de hoje. E gostaria que você falasse também dos efeitos Luxa nesse Vasco, né? A gente já vê os efeitos do Luxemburgo. Obrigada. Boa noite, tudo bem? Prazer falar com você novamente. O Thales é um jogador que eu botei para jogar muito jovem, né? Ele estava na reserva do time de juniores. Aí num treinamento lá eu vi, trouxe ele para o time de cima. Eu acho que estreou contra o Palmeiras, depois contra o Flamengo. E ele estava meio que largado, né? Tanto é que na primeira atuação minha com ele foi dar um esporro nele, porque ele estava fazendo massagem na mão. Eu falei, você é goleiro? Aí ele, por que não? Porque goleiro é que machuca a mão. Você não tem que machucar a mão, não tem que jogar com ela machucada e vai para dentro do campo e chuta a bola. Aí ele saiu correndo no departamento do médico e falou, olha, eu não quero mais te ver aquele departamento médico alisando a mão não, cara. Quero ver você dentro do campo. E é um jogador que tem talento. Agora você tem que deixar ele botar o talento para fora. Eu ainda não gostei. Acho que teve bolas que ele poderia arriscar um pouco mais. Forçar o lateral a ter que sofrer para marcar. Entendeu? Puxar para dentro, como ele puxou algumas jogadas para encostar com o Cano. Então, acho que ele tem potencial para evoluir ainda mais daquilo que eu conheço. Convocar agora o Emerson Rocha, do Atenção Vascaínos. Boa noite, professor Vanderlei Luxemburgo. Queria que você falasse primeiro sobre o Henrique, que vem subindo muito de produção, salvou o Vasco lá contra o Atlético Goianiense, hoje num gol importante, que seria o empate do Botafogo. E 2 aspectos que aconteceram em campo, que foi muito badalados, estão sendo badalados nas redes sociais dos torcedores do Vasco. Aquela discussão entre o Pikachu e o Castan, e também o pênalti que o Germancano deu para o Pikachu fazer o gol. Queria que você falasse sobre isso. Isso você começa a montar uma equipe, né? A discussão tem que ter. Nós não estamos numa igreja, no teatro, nós estamos no campo de futebol. Eu sempre digo que o jogador discutir, agora aqui dentro resolve o problema. E o Cano sofreu o pênalti e cedeu o Pikachu. Desculpe, ainda esqueço do Covid.
E cedeu o Pikachu, porque tem um ano que o Pikachu não bota uma bola para dentro, né? E já estava terminando o jogo, então achei legal o Cano entender. Ele é artilheiro, não foi egoísta e deu ao Pikachu para poder bater o pênalti, fazer o gol e ganhar no emocional, na confiança. Eu achei muito legal. Em relação ao Henrique também, professor, ele perguntou. O Henrique... O Henrique... É que o pessoal quer que o Henrique faça gol. Lateral, a primeira função é defender, a segunda é apoiar, a terceira é definir na linha de fundo, né? E ele faz isso muito bem. É cria da casa, mas o pessoal pega muito no pé dele. Eu falei para ele, não se preocupa, bota um algodãozinho no ouvido e vai jogar. Faz o que você tem que fazer. Ele está com confiança, com isso o Castan também cresceu, porque não tem que ficar fazendo a cobertura toda hora, não fica exposto. Então acho que o Bruno e o Henrique deram uma condição do Castan ficar melhor posicionado em campo, numa posição em que não tem um desgaste físico para ele. Felipe Rocha, Diário Lance. Boa noite, Vanderlei. Parabéns pela vitória. Queria que você avaliasse duas situações. Você, após o último jogo, você falou da condição física, que você sabia que ia ter um desgaste no segundo tempo. Queria saber se você entende que houve desgaste também nesse clássico. E se você acha que com o futebol que o Vasco apresentou hoje, o Vasco consegue a vaga na Sul-Americana, além de escapar do rebaixamento. Obrigado, boa noite. Me desculpe, mas um abraço para você falar contigo, mas não posso pensar em Sul-Americana se eu ainda estou na confusão ali, cara. Está por perto ali. Tem que pensar passo a passo. Então vamos pensar passo a passo, com calma, jogando cada jogo decisivo. Eu falei que são 12 jogos decisivos, jogamos 2. Faltam 10 jogos. E com respeito ao aspecto físico, nós não vamos treinar o time fisicamente. Vai ser 20% da parte física, 20% da parte física e 40% da parte técnica e da parte tática, porque no final de temporada os jogadores estão cansados, né? Então você achar que vai treinar o jogador e de repente você dá uma forçada maior de que devia, o jogador em vez de entrar em campo preparado vai estar despreparado. Eu acho que o segredo desse momento, vamos ter uma semana livre, é você não forçar muito, porque achar que tem uma semana livre. E eu acho que fizemos o que trabalhamos o que tinha que trabalhar. Eu falo de pijama treine. Nós jogamos em Goiânia, voltamos, foram para casa. Ontem pela manhã nós fomos para a concentração, almoçamos na concentração, dormimos, descansamos, jantamos. Então é alimentação e descanso. Acho que nesse momento é o que mais importa na preparação dos jogadores. É um treinamento reduzido, bem reduzido, e alimentação e descanso e trabalho na parte física, 20% de força, potência, dentro daquela de musculação, nada aquele trabalho de 2 horas, 3 horas, porque arrebenta com os jogadores. Me perdoe, porque o outro tá fogo aqui, porque eu falei pra caramba dentro do campo, então agora tá tossindo pra caramba aqui. Sem problema, professor, a gente entende, a torcida do Vasco também entende. Gabriel Rodrigues, do Esporte News Mundo. Opa, boa noite, Luxemburgo. No final da passagem do Ricardo Sapinto, sem querer comentar sobre o trabalho de outros técnicos, o Vasco sofreu algumas goleadas, né, para o Grêmio, para o Atlético Paranaense, vem sofrendo muitos gols. Agora já são dois jogos e 2 jogos sem sofrer gols. O que você acha que já acertou, que ainda pode melhorar ali ainda na parte da defesa? Você encontrou ali, você acha que Castanho e o Erley é a sua dupla? O que você acha da defesa? Eu falei isso até no Bem Amigos, foi a primeira entrevista que eu dei, assumindo o Vasco da Gama, é que nós tínhamos 36 gols tomados e 29 feitos. Então tinha um déficit, né, da parte defensiva. E que eu tinha que corrigir esse déficit, não tomar gol, e procurar aumentar a parte ofensiva, que é fazer gol. Lá em Goiânia não fizemos, tivemos próximo, talvez também tiveram próximo, o Henrique tirou o gol. E hoje nós fizemos 3 gols e não tomamos gol. Né? A defesa se portou muito bem. O menino Ricardo operou apendicite, né? E o Erle é um jogador que, se jogar simples, sem achar que é o maior zagueiro do mundo, é um jogador eficiente. Eu falo sempre para ele, a simplicidade de jogar futebol é fundamental. Então ele hoje jogou simples, feijão com arroz. Aí quando eu botei o Jadson ali, porque eles botaram 2 jogadores, um em cima do Castanho e outro em cima do
do Wesley. Aí eu botei o terceiro zagueiro para acabar com aqueles 2 jogadores ali e ter uma sobra nossa. Aí ali nós começamos a ganhar realmente o jogo. Penúltima pergunta é do Lucas Pedrosa, da Band. Boa noite, Luxemburgo. Parabéns pela vitória. Eu queria perguntar a você, porque é iminente a volta do Benítez ao Vasco da Gama. O Vasco hoje apresentou um grande futebol diante do Botafogo. E eu queria saber, primeiro, onde você pretende encaixar o Benítez nesse time? E segundo, queria que você falasse um pouco da estreia do Caio Lopes sob o seu comando e que conseguiu também participar do segundo gol, o gol do Andrei. Eu acho que é um jogador, já tinha visto, né? Só tem um volante que é o Bruno. Eu trouxe ele por causa disso, para ser volante, primeiro volante mesmo. Só que até chamei a atenção dele, que ele tá meio que olha muito para zagueiro, né? E quando ele olha para frente, ele encontra a frente, ele tem qualidade para isso. E é um jogador que vai crescer no Vasco da Gama, não tem nenhuma dúvida. É um jogador que tem potencial para evoluir. Agora, com respeito ao que você quer saber, eu não vou dar esse privilégio para você saber de alguma coisa que a gente vai conversar aqui ainda sobre onde é que ele vai jogar, como é que ele está fisicamente, como é que ele se recuperou, que eu sei que ele vem de uma lesão de panturrilha, saber como é que vai estar. Mas o importante é que o jogador está aqui e nós vamos cuidar, prepará-lo para a estreia no jogo de sábado contra o Curitiba, mas agora vamos ver se ele vai começar jogando, se ele não vai começar jogando, essa coisa toda a gente vai decidir no decorrer da semana. O importante é que ele está no elenco e é um jogador de qualidade para ajudar a gente. E a última pergunta da noite é da Jéssica Dias, da Super Rádio Brasil. Boa noite, Luxemburgo, boa noite a todos. Luxemburgo, eu queria falar com você sobre um aspecto que você falou justamente na sua coletiva de chegada, né? Que você encontrou um clima bastante tenso entre os jogadores. E na partida de hoje, um aspecto que a gente pôde ver bastante foi a confiança, não só do Thales, que depois do gol também partindo para cima, finalizando, do Pikachu ao pegar a bola e bater o pênalti, o Bruno Gomes, que você acabou de citar e foi muito bem no jogo. E aí na semana passada e até agora você falou novamente que o treinamento tem sido de pijama training, de recuperar os jogadores, porque eles já estão cansados. Você acha que realmente o que diferencia o Vasco também da sua chegada nesses 3-0, nessa goleada no Clássico, é o aspecto confiança que é o foco do seu trabalho? Com certeza, a confiança, se você tem confiança com autoestima lá embaixo, você não consegue produzir, né? Então eu tenho procurado fortalecer e incentivar os jogadores que eles estão no Vasco da Gama e que eles têm talento para estar no Vasco da Gama. E que para jogar aqui não é fácil, é cobrança o tempo todinho, tem que ter personalidade, mas acima de tudo tem que ter leveza, alegria. Eu falo para o Thales, você dribla, você faz coisas, você tirou um jogador do Fortaleza porque você deu uma lambreta nele e te deu um chute na cabeça e botou o jogador expulso. Então você tem que continuar fazendo isso, que é o teu potencial. Você vai voltar para marcar? Vai. Eu exigi que ele voltasse porque o Léo ficou um pouquinho por dentro, que o meio campo desde o segundo tempo começou a crescer muito, eu botei o Thales até o final, marcando até o final. Mas isso é parte tática, né? Mas eu acho que a confiança é fundamental no atleta. Ele sem confiança não consegue produzir. E nós estamos procurando fortalecer esse aspecto, né, de o jogador se sentir bem, se sentir feliz de estar no Vasco da Gama, ir para o treino feliz e poder render no treinamento, poder ir para o jogo feliz. E o elenco está à disposição do treinador. Nós estamos conseguindo avançar nesse aspecto. Muito obrigado ao professor Vanderlei Luxemburgo pela participação. E para encerrar, professor, não poderia ser diferente. O espaço está aberto aqui na Vasco TV para o senhor mandar um recado direto ao torcedor do Vasco. Está muito feliz nas redes sociais. O senhor acompanha as redes sociais, sabe, né, a felicidade desse torcedor. Então está aberto o espaço. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Greg, um abraço. Dá um abraço ao torcedor do Vasco da Gama, que nas redes sociais a gente vê as movimentações, né, de apoio ao trabalho, apoio à equipe, acreditando que nós vamos conseguir manter o Vasco na primeira divisão. Nós não vamos brigar para cair, não vamos brigar. Nosso trabalho é manter o Vasco na primeira divisão e depois olhar para cima se der alguma coisa que nem no ano passado. E eu tenho um campeonato de 12 jogos, né? E o torcedor sabe disso. Então eu gostaria, já que o torcedor não pode vir a campo para poder nos ajudar, hoje esteve aqui fora, né? Mas que o torcedor pudesse realmente invadir a mídia social e poder mostrar ali o quanto ele está satisfeito com os jogadores, externar isso na mídia social, porque é a única maneira dele mostrar que está gostando ou não da equipe. Então eu peço para que vocês invadam
as mídias, né, sociais e possam enaltecer os seus jogadores, porque eles estão merecendo serem enaltecidos. Um grande abraço a todos os torcedores do Vasco da Gama. Esse foi o professor Vanderlei Luxemburgo. O Vasco venceu o Botafogo na noite deste domingo pelo placar de 3-0. Gols de Thales Magno, Andrei e Iago Pikachu. O Vasco volta. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.